Essa fábrica da Pensilvânia está produzindo a munição mais importante para a Ucrânia. Projéteis de 155 milímetros são como balas gigantes usadas em canhões de artilharia. A planta de munição do exército de Scranton fabrica carcaças de aço desde 1953. Hoje em dia, a demanda é tão alta que são produzidos 11 mil projéteis por mês. A Ucrânia deve disparar mais da metade disso por dia. Снарядів ніколи не було де вистачати. Então, há uma escassez global. Especialistas temem que os Estados Unidos estejam queimando seu próprio suprimento. Mas por que essa munição de artilharia é tão importante para a Ucrânia? E como os Estados Unidos faziam para armá-los durante a escassez? No começo da guerra, a Força Aérea era vista como a chave para uma vitória russa. A Rússia tinha 10 aviões para cada avião ucraniano. Mas a Ucrânia encontrou formas de derrubar os aviões russos e se defender contra seus mísseis. Putin passou a adotar ataques maciços de artilharia. O problema é que a maioria das armas de artilharia da Ucrânia era da era soviética. Elas usavam munição produzida na maioria pela Rússia e seus apoiadores China e Coreia do Norte. Então a Ucrânia pediu ajuda dos Estados Unidos e da OTAN. Os Estados Unidos sozinhos enviaram cerca de 200 canhões que usavam munição que eles já tinham em estoque. Os projéteis de 155 milímetros. Agora, essas são uma das armas mais críticas da Ucrânia. Armata! As 155 são o equilíbrio perfeito entre força e peso. Elas são disparadas por obuseiros, que são basicamente um canhão e um morteiro combinados. Esses enormes canhões disparam projéteis para cima, para que eles caiam sobre o alvo. O 155 é pequeno o suficiente para alcançar até 32 quilômetros e ainda causar danos graves. Ele carrega 10 quilos de TNT e explode ao impacto, dispersando estilhaços mortais em todas as direções. E também é menos caro do que armas mais sofisticadas. Mísseis anti-tanque Javelin podem custar até $78 mil. E esses projéteis saem por apenas $800. A planta de munição do exército de Scranton fabrica carcaças de aço para o projétil mais básico de 155 dos Estados Unidos, o M795. Os Estados Unidos produzem 24 mil unidades por mês, quase o dobro do que produziam antes da Rússia invadir a Ucrânia. E quase metade desse suprimento vem dessa fábrica. Tudo começa no Pátio dos Billets. Trabalhadores levam as barras de aço para a próxima fase, a oficina de forja. 4 serras robóticas cortam as varas em pedaços de 35 centímetros chamados billets. Eficiência é a chave para a rapidez. Aí eles são aquecidos por 1 hora a 1.100 graus Celsius. Isso amolece o metal, assim eles ficam fáceis de moldar. Não seria possível forjar um billet em temperatura ambiente. Estamos transformando o aço em massa de modelar. Então as máquinas esticam e moldam os billets até sua forma final. Outra máquina acrescenta um nariz, melhorando a aerodinâmica. Quando chega na prensa, ainda é um tubo. Quando sai da prensa, já é um projétil. Eles são inspecionados e enviados à oficina de produção. Então vem o grão finale. Os trabalhadores reaquecem os billets, que depois são resfriados em 23 mil litros de óleo. Depois de um torneamento e uma polida finais, as carcaças são penduradas em ganchos. Então elas recebem uma pintura fresca. Todo o processo leva cerca de 3 dias. Depois de prontas, as carcaças vão de caminhão para outra fábrica que acrescenta o TNT. Então elas estão prontas para a batalha. É lá que os soldados vão colocar o pavio e transformá-las em bombas letais. As 155 são usadas pelos americanos e aliados desde a Primeira Guerra. Elas são pequenas o bastante para atingir alvos a até 11 quilômetros, com poder suficiente para penetrar as trincheiras inimigas. Canhões das Nações Unidas entram em ação contra posições comunistas. Depois da Segunda Guerra, a 155 se tornou o calibre de artilharia padrão dos países da OTAN. Hoje, os Estados Unidos têm projéteis equipados com sistema GPS que custam mais de $100 mil por unidade. Desde o começo da guerra, todos os aliados da OTAN enviaram alguma forma de auxílio à Ucrânia.
Foram doados tanques, armas antiaéreas, lançadores de foguetes e sistemas de defesa de mísseis. Mas os Estados Unidos encabeçam a lista. Eles enviaram cerca de 42 bilhões de dólares em armas para a Ucrânia. Enquanto armas caras como essas fazem as manchetes, é a artilharia que a Ucrânia mais usa. Na primavera passada, as forças ucranianas disparavam até 8.000 projéteis 155 por dia. Segundo um relatório de junho, a Alemanha enviou à Ucrânia tantos projetos que restaram apenas 20.000 em seu arsenal. Isso é o suficiente apenas para alguns dias de combate intenso. Críticos temem que o mesmo possa ocorrer com os Estados Unidos. O que nós mais precisamos são projéteis de artilharia e nosso estoque está baixo. Estamos trabalhando nisso. Os Estados Unidos enviaram mais de 2 milhões de projéteis 155 para a Ucrânia, mas a maioria foi retirada de seu próprio arsenal, usado para treinar soldados e ajudar outros aliados. Embora o verdadeiro estado do arsenal americano seja um segredo bem guardado, alguns especialistas temem que ele esteja se esgotando. A demanda da Ucrânia e a capacidade de produção dos Estados Unidos são bem distintas. Os Estados Unidos já pegaram emprestados 500.000 projéteis 155 da Coreia do Sul para repor seu próprio estoque. Também buscaram mais TNT com o Japão. Chegamos a um nível que os planejadores do Pentágono não se sentem à vontade para reduzir ainda mais, devido às exigências de outros planos de guerra. O exército investiu bilhões para modernizar fábricas e ampliar a produção de 155. A meta é atingir 85.000 projéteis por mês até 2028, mais de 3 vezes o volume atual. Ainda assim, pode levar anos para repor o arsenal. Precisa contratar pessoal, precisa de mais aço para fazer as carcaças, precisa de um espaço maior na fábrica, precisa seguir todos os requisitos de segurança, porque cada projétil tem que atender às especificações militares de uso e passar pelo processo de inspeção. Em julho de 2023, os Estados Unidos anunciaram sua decisão de mandar um tipo polêmico de 155 equipado com bombas de fragmentação, que a Rússia já vinha usando. Cada projétil contém 88 mini-explosivos ou mini-bombas que são lançados em pleno ar. Eles cobrem uma área de até 3 hectares e destroem tudo, de trincheiras a tanques. Mas esses projéteis foram proibidos em mais de 120 países, porque as mini-bombas às vezes não explodem no impacto e ferem civis que as encontram depois. 94% de mortes por bombas de fragmentação são civis, dos quais quase 40% são crianças. Os Estados Unidos já enviaram milhares delas à Ucrânia no seu último pacote de ajuda militar de 800 milhões de dólares em julho. O presidente Biden afirmou que as bombas de fragmentação são uma solução temporária. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alega que a falta de munição é o que impede seu exército de recuperar mais rapidamente os territórios ocupados pela Rússia. Mas o exército dos Estados Unidos afirma que o aumento na produção de 155 segue dentro do previsto. Isso é bom para a Ucrânia, pois pode fazer a diferença na retomada do país. Em junho, os ucranianos lançaram uma contraofensiva contra as tropas russas. Primeiro tentaram romper as defesas russas com tanques pesados, mas mudaram a estratégia para fogo de artilharia. O avanço tem sido lento. E eles vão precisar de muitos projéteis para uma guerra prolongada. Місія. Головне, щоб були снаряди, а все решта ми зробимо самі.